com moradores de rua diante do frio intenso em Santa Catarina. A primeira morte causada por frio foi registrada em Florianópolis. Hoje a gente discute então o que tem sido feito para evitar novos casos como este. A gente também vai falar das condições do tempo e das consequências desse frio todo para doenças em crianças. E olha, hoje no dia de Santo Antônio a gente também vai mostrar a tradição de encontrar imagens do santo casamenteiro na fatia de bolo. Tudo isso agora no seu SC Acontece, ao vivo para Santa Catarina. Olá, muito boa tarde. Olha, terça-feira e o frio intenso que tem feito nos últimos dias tem deixado pais e mães bem preocupados com as crianças. Por causa da temperatura mais baixa, elas tendem a ficar em lugares mais fechados e aumenta o risco de contaminação e de doenças. Veja na reportagem. Nesta época do ano, a gripe e os resfriados voltam a aparecer no dia a dia das famílias. Com uma filha de 8 anos de idade, Thaisa já conhece os cuidados necessários. Geralmente, quando ela está em questão assim, de gripe, vai de máscara, se é muito alto, realmente não vai. Então, lavar a mão, tá sempre passando álcool, que é necessário, né? Eu tenho remédio, já que eu tenho sinusite, né? Daí eu fico espirrando muito. Daí eu passo, daí eu já melhoro, depois eu passo de novo. Neste ano, Santa Catarina registrou um aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave em comparação aos últimos 5 anos. Os principais afetados têm sido as crianças com menos de 9 anos de idade. Por isso, com a chegada do frio, os cuidados com a saúde dos pequenos devem aumentar. Muitas vezes que essas crianças ficam em ambientes fechados com outras crianças e essas doenças se propagam com muita facilidade, né? No período da pandemia, como as crianças ficaram afastadas da escola e da creche durante muito tempo, esse número caiu, né? Mas depois que as crianças voltaram, mesmo pelo fato de não terem tido contato anteriormente, agora elas estão tendo as doenças de maneira recorrente, né? E inclusive de maneira repetida, né? Nós vemos muitas crianças pegando doenças com dias separados, às vezes com 2, 3 meses tossindo, né? Os pais acham que é uma mesma doença, quando na verdade não. São vários vírus diferentes que elas estão tendo contato com outras crianças e uma acaba passando para outra. É preciso ter cuidado também com a automedicação. Ao apresentar sintomas, deve procurar atendimento médico antes de tomar qualquer remédio. Aquelas crianças maiores que frequentam creches, uma vez detectado algum tipo de alteração respiratória nessas crianças, o ideal é que essas crianças fiquem em casa, para evitar passar para as outras crianças. Obviamente, tem algumas doenças que são preveníveis com as vacinas, que são muito importantes que sejam feitas nessa época do ano também, né? Lembrando que as doenças elas têm essa sazonalidade, mas que depois do Covid isso ficou um pouco embolado, então se perdeu um pouco esse período de cada doença. Esse ano nós já vimos que houve um retorno disso, principalmente agora nesse início do inverno. A terça-feira amanheceu gelada, com temperatura negativa de menos 0,5 graus em São Joaquim e 1 grau em Bom Jardim da Serra, além de outras cidades lá no oeste também na Serra que ficaram com termômetros bem perto do 0 grau ali, viu? E além do friozinho, tem a chuva que predomina no estado todo. E o dia vai ser assim, cinza, encoberto e pode chover a qualquer momento. Com isso, claro, as temperaturas ficam mais baixas, as máximas não passam dos 16 graus, mas por conta da umidade, a sensação é de muito mais frio, né? E a quarta-feira não muda muito, viu? Frio e chuva continuam e no oeste as mínimas elas vão marcar 5 e máximas de 11, na Serra mínimas de 13 e máximas de 10 graus, no sul mínimas de 9 e máximas de 15 graus. Claro, norte, vale e litoral, mais friaca pela frente também. Olha só, vamos dar uma olhadinha, no norte mínimas de 6, máximas de 18, no vale mínimas de 7, máximas de 12, e no litoral, mínimas de 7 e máximas de 16. Bastante frio mesmo que está vindo por aí. E olha, esse primeiro frio mais intenso, lamentavelmente, já causou a morte de um homem em Florianópolis. Simon Bertolo, de 41 anos, morreu ontem por volta do meio-dia de hipotermia. Ele era assistido pela assistência social da Prefeitura de Florianópolis e por isso a gente já recebe aqui o secretário de Assistência Social, Leandro Lima. Boa tarde, secretário, muito bem-vindo. Boa tarde. Lamentavelmente, a gente tem o registro, então, dessa primeira morte, mas o que a gente chama a atenção é que muitos moradores estão nas ruas da cidade e de várias cidades pelo estado afora, né? Como é que está sendo feito esse trabalho e qual a dificuldade, eu diria, para tentar resgatá-los para abrigos?
Bom, primeiro, agradecer a oportunidade de poder conversar com vocês e com o público. E também tão importante quanto isso é dizer que a gente lamenta muito que a morte tenha ocorrido, né? Uma morte sempre é um fato pesaroso para todos nós. Quero dizer que a vítima que veio a óbito foi atendida o Simon foi atendido nos últimos 2 anos, nos últimos 24 meses, 24 vezes pela assistência social e pela Secretaria de Saúde, no consultório de rua. Teve vários atendimentos médicos, né? E também teve muitos pedidos para que ele fosse acolhido e que ele próprio negou, né? Inclusive, ele não foi uma consulta médica agora em maio. No dia 27 e dia 29 de abril, ele foi novamente entrevistado pela equipe de sensibilização para que procurasse um abrigo da prefeitura e também não quis. Então, a gente enfrenta algo que é difícil de entender e de explicar. As pessoas não querem sair da rua, né? E esse fenômeno se agravou muito depois da pandemia. A quantidade de pessoas pelas ruas é visível, hoje todo mundo consegue notar. E nós temos vagas, né? Então, de domingo para segunda-feira, nós tínhamos vagas tanto na passarela como no hotel social. Nós tínhamos condições de atender as pessoas, mas as pessoas não vão. E a gente vê muito, né, secretário, a abordagem, desde a Guarda Municipal, como fiscais da própria Prefeitura, abordando esses moradores de rua. Esse trabalho, ele é contínuo e a gente acaba percebendo isso acontecer. Sim. Mas o resultado nem sempre é aquele que vocês esperam. Além da Guarda Municipal, que faz um trabalho de parceria bastante importante, nós temos a equipe, a Força Tarefa DOA, que é uma parceria entre a Prefeitura, o Ministério Público, né, que também atua, e nós temos ainda a equipe de sensibilização e o resgate social, conversando, motivando, tentando convencer as pessoas a irem para esses equipamentos todos os dias. E Florianópolis oferece equipamentos não só no inverno, né? Nós ofertamos equipamentos ao longo do ano inteiro. E nessa época do ano, evidentemente, eles são ampliados. As pessoas precisam entender que a gente não pode dar esmolas. A gente não pode... Inclusive, essa é uma questão muito importante, porque a gente trabalha agora, a gente está sendo exibido aqui para as pessoas, não exatamente para os moradores de rua. Então, a orientação para essas pessoas que estão nos assistindo, porque, claro, os moradores de rua talvez não estejam nos vendo e talvez não tomem conhecimento de onde estão esses abrigos. Então, é importante a gente orientar quem está nos vendo agora, não é mesmo, secretário? Perfeito, é isso. Não deem esmolas nos semáforos, não deem alimentação fora dos programas normais. A gente tem um restaurante popular que pode atender as pessoas em situação de rua de Florianópolis e também os mais fragilizados. Então é extremamente importante que a gente faça pelo caminho certo, para que as pessoas sejam visíveis para as estruturas existentes. É verdade, porque aí sim a gente consegue fazer esse acolhimento e levá-las, então, ao encaminhamento de todos os programas que a capital e tantas outras cidades têm, inclusive, por saberem, né, da existência desse grande número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, dormindo pelas ruas. As prefeituras oferecem abrigos nessa época de baixas temperaturas. Dá uma olhadinha. Em Joinville, desde ontem, a assistência social realiza a Operação Baixas Temperaturas para oferecer acolhimento noturno às pessoas em situação de rua. Em caráter emergencial, serão disponibilizadas 70 vagas para acolhimento. Mais informações no Centro Pop da cidade. Em São José, o abrigo já está funcionando. Ontem mesmo recebeu dezenas de pessoas que foram acolhidas. Puderam tomar um banho quente, se alimentar e ter uma cama com coberta para passar a noite gelada. Em Biguaçu, o abrigo provisório também oferece assistência a maiores de 18 anos que estão em situação de vulnerabilidade. São 15 vagas com toda assistência, alimentação e higiene. Um pouco de conforto para quem não tem para onde ir. Em Lages, uma das cidades mais geladas do estado, o abrigo provisório também está preparado para acolher cerca de 70 pessoas em situação de vulnerabilidade social. E o Centro Pop do município, mais 80 vagas, com cama, cobertas, roupas e alimentos. E assim, não é mesmo, secretário, outras cidades também têm, então é importante que as pessoas busquem por essa assistência. Eu agradeço desde já a sua participação aqui conosco, viu? Muito obrigado, à disposição. Obrigada. Intervalo rapidinho, na volta a gente fala sobre a tradição de Santo Antônio, não sai daí. E agora vamos falar de tradição, porque hoje é dia de Santo Antônio, santo casamenteiro. Olha, para celebrar a data, uma paróquia vende fatias de bolo com imagens do santo. Por isso, a gente vai ao vivo até a igreja de Santo Antônio falar com a Gabriela Mariotto. Gabi, conta pra gente qual é a expectativa. Muita gente comprando as fatias de bolo e você vai garantir a sua também? Me conta.
Muito boa tarde, Grazi, muito boa tarde a todos. Eu já garanti a minha fatia de bolo, já comprei fatia de bolo também para todos os meus amigos solteiros, para ver se eles arranjam um namorado agora nesse ano, né? Ó, a expectativa aqui da paróquia é vender mais de 10 mil bolos aqui e trazer muita sorte para os solteiros. Eu tô aqui com o Geraldo. O Geraldo vai contar pra gente um pouquinho qual que é a origem dessa tradição. Muito boa tarde. Essa origem é Santo Antônio foi padeiro na sua juventude e com isto foi produzindo pães e distribuindo. Então vem a história do Santo Antônio com o bolo que é alimento para distribuir o amor que Santo Antônio sempre teve na sua vida, com o ensinamento de Jesus, de amar, de conciliar, de reunir. Então junto está o bolo, essa fatia de bolo que você pode adquirir e fazer o seu pedido, a sua imagem está presente no seu coração. E segundo a tradição, quem encontrar a imagem dentro do bolo vai casar, né? E tem alguma história por aqui de alguém que encontrou e casou? Tem, nessa própria igreja, um casal de namorados encontraram, noivaram e faz 60 dias que casaram nessa igreja. Então foi uma imagem que fez com que tudo isso acontecesse com o amor de Santo Antônio. Olha, muita história legal, né? E aí, além de toda essa venda de bolos que vai acontecer agora no dia de hoje, também vamos ter celebrações católicas, vamos ter missas aqui. O Frei vai contar pra gente um pouquinho, né, Frei? Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Com certeza, além do bolo gostoso com a medalhinha do nosso querido Santo Antônio, temos a parte também espiritual da nossa festa. Estamos 13 dias, né, nos preparando para o grande dia que é hoje, dia de Santo Antônio. Temos missa agora na parte da tarde, às 16 horas, e às 19 horas com a procissão solene, procissão luminosa, com a imagem do nosso querido Santo Antônio. Por isso eu convido a você, se puder vir, venha cá participar da celebração religiosa e, claro, comer um pedaço de bolo. Quem sabe você não encontra a medalhinha do nosso querido Santo Antônio, arrume um bom casamento, ou se já é casada, continue casado, Santo Antônio com certeza vai lhe abençoar. Muito obrigada, muito obrigada. Olha, quem quiser, se você quiser garantir a sua fatia de bolo, aqui vai estar aberto até às 9h30 da noite, viu? Para qualquer um vir aqui e garantir seu pedaço, tentar a sua sorte aqui no amor, né? Eu vou voltar com vocês aí no estúdio, Grazi, e vou ficar por aqui procurando a minha medalhinha aqui na minha fatia, viu? Boa sorte, viu, Gabi? Tô na torcida aqui para que você encontre a sua medalhinha. E assim a gente encerra o S Acontece de hoje.